Glória a Deus, aleluia, bênção do Senhor. Mais um dia, 52 dias para mudar a minha vida. E como Deus tem feito grandes coisas, Deus tem feito grandes sinais e maravilhas, que só Ele verdadeiramente é bom. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E eu rogo ao Senhor que esses dias dessa reta final seja verdadeiramente uma bênção na sua vida em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Hoje, nessa série, falando ainda com relação à sua gestão, à administração dos recursos, nós vamos ver que a palavra do Senhor, o texto que nós lemos em duas séries anteriores, que vai falar da capacidade, lá em Mateus, no capítulo 25, quando fala sobre a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos nós vemos ali algo maravilhoso, que o Senhor concede a cada um conforme o seu talento. A um ele concede 5, a outro 2 e a outro 1 talento. E quando a gente fala de um talento, às vezes pode pensar, é só um talento, mas vamos entrar agora. Quanto que valia um talento? Um talento então seria equivalente a aproximadamente 6.000 denários, e o que poderia ser equivalente também ao que? 15 anos de trabalho. 15 anos de trabalho. Então, que foi confiado a um que recebeu apenas um talento. Um talento, então. Então, veja que a confiança que Deus traz a cada um de nós é uma confiança grande. Deus confia coisas grandes para que a gente possa gerir, que a gente possa administrar. Muito importante para que a gente pegue e simplesmente enterre. E hoje, nesse nosso encontro, eu quero destacar algo que é muito importante: o comportamento de cada um daqueles servos. A atitude, porque nós poderíamos analisar ali o conhecimento, a habilidade e a atitude de cada um deles. Conhecimento, todos tinham do seu Senhor. Conhecimentos todos tinham de como fazer render, do que fazer. Habilidade para isso também. Só que essa habilidade foi colocada em prática, esse conhecimento foi colocado em prática ou não. Por meio de quê? De atitude. Não basta apenas você ter conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da vontade de Deus, conhecimento dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus, se você não colocar isso em prática. Como eu disse aqui, há promessas que o Senhor faz à tua vida, que elas vão acontecer. Quando nós, então assim, perecermos, nesta terra, nós iremos para a glória com o Senhor. Um dia estaremos com Ele lá. A igreja vai passar por um momento de tribulação, mas vai estar com o Senhor. Chegará o tempo que estará reinando com o Senhor eternamente. Isso vai acontecer, você crendo, você não crendo, você confiando, você não confiando, a pessoa sendo cristão, não sendo cristã, verá o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Mas há coisas que vão acontecer somente se a gente crer e se a gente agir. Não basta apenas a gente conhecer e a gente ter uma determinada habilidade. Eu sei fazer tão bem isso, eu tenho uma habilidade tão grande para esse ponto. Tá, você tem uma habilidade, mas e aí? Como é que você está? Você está desenvolvendo isso como aqueles talentos que foram confiados a cada um daqueles 3 servos, segundo a sua capacidade? Porque às vezes nós estamos perdendo até o que nós temos, porque nós temos deixado de exercer com amor, com habilidade, tendo as atitudes corretas. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso que quando nós vamos ver no livro de Hebreus, no capítulo 11, muitos dos que estão ali na galeria dos heróis da fé, entraram lá, não foi simplesmente porque e creram. Nós vamos ver, creu quando? Creu por isso, creu por aquilo, que pela fé andaram de tal maneira, pela fé andaram com Deus, pela fé agiram, pela fé receberam promessas, pela fé eles verdadeiramente fizeram com que o fogo perdesse a força, pela fé fecharam a boca
dos leões. Pela fé viveram grandes promessas, pela fé deixaram a terra que estavam vivendo para irem viver em uma terra que Deus estaria mostrando. Pela fé, verdadeiramente, colheram ali 100 por 1, porque permaneceram na terra que o Senhor ordenou. Pela fé, permaneceram firmes, fiéis no Senhor. Pela fé, creram que o povo de Deus era um povo escolhido e que traria e que conquistaria aquela terra, e por isso abrigaram espias. Pela fé, tudo isso pela fé. Então a fé exigiu da parte deles o quê? Uma ação concreta, uma atitude concreta, uma atitude correta, uma atitude que fosse correspondente à promessa de Deus, uma atitude que fosse em direção ao sonho de Deus, a palavra que o Senhor assim emanou para o seu povo. Por isso, nessa parábola, a atitude é muito importante, precisa ser analisada. Uma atitude de fazer, multiplicar aquilo que o seu Senhor entregou, e uma atitude de enterrar aquilo que o Senhor entregou, fazendo pouco caso, tendo descaso, ou simplesmente porque eu tive medo. Eu tive medo. O que o medo fez? Paralisar. Como falei, o medo até certa dose, ele é bom, mas a partir de certa dose para frente, ele já começa a atrapalhar, já te impede de crer, já te impede de ver as promessas, já te impede de estar vivendo os sonhos de Deus. Então a atitude daquele homem, daqueles servos ali, é que faz a diferença. Qual tem sido a tua atitude? Não basta apenas crer, não basta apenas ter recebido o talento. É necessário ter a atitude correta. É necessário viver a atitude correta. Quantas pessoas ali nós vemos na palavra que surpreenderam Jesus porque quanto à fé, porque tiveram uma atitude correta. Não, Senhor, o Senhor não precisa vir à minha casa. Se o Senhor tão somente liberar uma palavra, dizer uma palavra, o meu servo vai ser curado. Outros permaneceram ali, indo atrás de Jesus, mesmo quando Jesus se manteve em silêncio, mesmo quando Jesus diz, olha, não posso tirar a comida, o servo para dar para os cachorrinhos, para os cachorros, mas permaneceu firme ali, porque tinha um objetivo maior, e esse objetivo estava sendo demonstrado por meio de uma atitude. Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou então pagar 4 vezes mais. Atitude que agrada ao Senhor, e por isso o Senhor diz o quê? Hoje salvação chegou a esta casa. Atitude. Qual a sua atitude hoje? Qual a sua atitude neste momento, na reta final, em relação aos talentos, aos dons, a tudo que Deus tem entregue nas tuas mãos? Uma atitude de descaso, uma atitude de comprometimento, uma atitude de Senhor, ajuda-me na pequenez da minha fé. Senhor, eu preciso que o Senhor me guie. Senhor, eu preciso, Espírito Santo de Deus, que você me mude, me conduza ao centro da tua vontade. E eu quero finalizar dizendo sobre a atitude com relação ao amor, atitude com relação à demonstração prática de amar ao Senhor sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus, nós precisamos tirar todos os ídolos do nosso coração, toda a idolatria do nosso coração, tudo aquilo que tenta ocupar o primeiro lugar que pertence a Deus nas nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, renunciando a tudo mais. E o nosso amor para com o próximo também é uma atitude palpável, prática, evidente, latente nas nossas vidas. Porque ao ser perguntado, questionado por aqueles homens entendidos da lei, quem era o próximo, Jesus responde justamente com o quê? Com a parábola do bom samaritano. Quem foi o próximo daquele homem caído ali, à beira do caminho, à beira da estrada? Foi aquele que teve
a atitude correta. Todos tiveram uma atitude, todos aqueles que passaram ali tiveram uma atitude. Passaram para o outro lado, passaram de largo, não olharam para aquele homem, mas foram indiferentes àquele homem. Cada um deu as suas escusas, as suas desculpas e demonstraram total indiferença, distanciamento com aquele homem. Mas aquele que teve verdadeiramente um posicionamento de amor foi aquele que foi até aquele homem, que socorreu aquele homem, que amou aquele homem, pegou aquele homem, cuidou daquele homem, limpou as feridas daquele homem, levou para um estabelecimento, deixou ali um recurso suficiente para quitar, e olha, se ficar ainda algo a pagar, quando eu voltar, eu saldo, eu quito a dívida deste homem que porventura vier a ficar em aberto. Ou seja, atitude. Não é apenas um amor cantado, não é apenas um amor na poesia, um amor romantizado, não é um amor distante, não, um amor bem prático, um amor com uma atitude. Não basta apenas ter conhecimento, habilidade, sem a atitude correta. Então, que nós possamos ter a atitude que o Senhor espera de cada um de nós, para que a gente possa verdadeiramente fazer multiplicar os talentos que Ele tem dado para cada um de nós e viver as promessas deste Deus tão maravilhoso que nos tirou do império das trevas e que nos chamou para o seu reino de luz. Portanto, é tempo de atitude. Deus te chamou para você ter atitude. Tendo capacidade, pouca capacidade ou não, Deus te entregando 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, 3 talentos ou 2, não importa a quantidade. Ele entregou, confiou nas tuas mãos e espera de você uma atitude. Com pouca força ou não, vai. Como o Senhor disse a Gideão, vai nessa tua força. Porque na verdade ele estava indo na força do Espírito Santo do Senhor, que iria conduzir, que iria guiar. Não seria na força, evidentemente, dele, na força do seu braço. Então nós precisamos confiar e ter essa atitude totalmente alinhada ao propósito de Deus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e vamos rumo aos nossos 52 dias para mudar as nossas vidas, reconstruindo muros, restaurando portas e vivendo um novo tempo em Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus. Um grande abraço.